Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana, então, como eu comentei na semana passada, a gente vai estar dando continuidade à análise das reportagens, né? Vamos para a nossa segunda reportagem. E essa semana a gente vai analisar alguns tópicos um pouquinho diferentes da semana que vem. Vamos relembrar aquela questão das conjunções, dos elementos de coesão que a gente utiliza, né? Para estar ligando uma reportagem com a outra. Mas principalmente a gente vai estar trabalhando com a linguagem, né? Com um estilo de linguagem diferente do que a gente está acostumado a ver. E do que a gente viu na semana passada, naquele texto da Gazeta do Povo, que era uma linguagem um pouco mais formal, né? Por causa do público que faz a leitura desse texto. Então, a gente tem essa diferenciação de linguagem. Agora, nessa reportagem dessa semana, que fala sobre games, a gente vai ver uma reportagem com uma linguagem bem mais simples, né? Muito mais técnica, com informações para esse tipo de público que gosta de games, de jogos de computador ou de videogames, tal. E a gente vai também estar analisando como é que a gente localiza as falas, né, das pessoas que foram entrevistadas nessa reportagem, as opiniões dos jornalistas, das pessoas que foram entrevistadas, qual que é a manchete, como é que a gente localiza a manchete novamente, e a gente tem uma informação nova que a gente não tinha naquele texto, que é o olho ou lead, que é uma espécie de resumo que a gente encontra na reportagem logo abaixo da manchete, que é o título, tá? Essa semana eu escolhi um texto que eu achei que seria interessante para alguns de vocês, ou talvez para a maioria de vocês, que é um texto que fala sobre um game novo, né, que saiu agora esses dias, que é o The Last of Us, parte 2. Conta a história de um fungo que surgiu no planeta Terra, né, e aí contaminou a humanidade, e essas pessoas infectadas acabaram se tornando uma espécie de monstros, pessoas extremamente violentas e que muda a forma do corpo e tal, né? Tem os instaladores, tem uma série de bichos lá, de pessoas que se transformam numa espécie de monstros e atacam uns aos outros. E aí você tem os personagens principais que acabam tendo que sobreviver a toda essa situação que a Terra se tornou, né? A maneira com que a Terra ficou. Então esse texto vai falar desse jogo, tá? Então, vamos só relembrar. A gente comentou na semana passada que a reportagem é um tipo de texto que antes dele começar a ser escrito, eu preciso fazer uma entrevista, né? Eu preciso conversar com as pessoas que entendem daquele assunto, fazer perguntas para elas, e depois, mais para frente, vocês vão estar fazendo esse tipo de atividade também, produzindo a sua própria reportagem sobre o assunto que vocês quiserem, logicamente. E a partir dessas entrevistas, dessas perguntas que você faz para a pessoa que entende sobre um determinado assunto, aí sim você vai escrever o texto em forma de reportagem, tá ok? Então o título do nosso texto, que é a manchete principal, é The Last of Us Parte 2, e a excelência técnica nos detalhes. Então a gente já vai começar a fazer análise aqui pelo título, pela manchete. A gente percebe que na manchete a gente já tem uma opinião ali de forma discreta, né, mas que já está clara, do escritor, do jornalista, de quem escreveu esse texto, né? Quando ele fala, e a excelência técnica nos detalhes. Então a gente já vê que ele ficou fascinado com esse jogo, que ele já acha que o jogo é um jogo excelente, né? Por causa dos detalhes que foram colocados. Então a gente já tem uma noção de qual vai ser o tema principal do texto. O assunto principal desse texto provavelmente vai ser mostrar a qualidade, os detalhes, o que tem de tão interessante, de inovador nesse jogo de videogame que foi lançado agora, né? O The Last of Us, parte 2, tá? Aí a gente vai para a segunda parte do texto, e eu vou estar mostrando aqui para vocês cada uma dessas partes, aqui vou colocar aqui na tela para que vocês possam ver o que eu estou explicando, né? A gente vai para a segunda parte, que daí é uma espécie de subtítulo, onde a gente vai ter o olho ou o lead, né? Que é uma espécie de resumo realmente do que vai falar o texto. Com os jogadores impressionados, funcionários Naughty Dog falam sobre os incríveis sistemas de animação facial e física de cordas do The Last of Us Parte 2. Então aqui ele mostra que ele conversou com os funcionários dessa empresa que criou o jogo para poder ter mais detalhes sobre essa animação tão diferente que foi criada nesse texto, né? Continuando, a gente vai para o próximo parágrafo. Nos últimos dias, milhões de pessoas passaram a conhecer a jornada por vingança encarada por Ellie, que é uma das personagens principais, né? Quem joga ou quem tiver interesse de ver os vídeos lá, tem uns vídeos bem interessantes lá do Hayashi, do Funk, que falam desses jogos e vocês podem estar assistindo lá. Então, nos últimos dias, milhões de pessoas passaram a conhecer a jornada por vingança encarada por Ellie, no The Last of Us Parte 2.
com boa parte desses jogadores estando de queixo caído. Então aqui a gente tem a opinião de novo do jornalista, né? Quando ele fala de queixo caído, quer dizer espantados, fascinados, maravilhados com a qualidade do game. Aos poucos, os funcionários da Naughty Dog estão revelando alguns detalhes bem interessantes. Aqui, de novo, a gente tem a opinião do jornalista, né? Porque ele fala que está de queixo caído, está fascinado, e depois ele fala que os detalhes são interessantes. Essa é a opinião pessoal dele, não é uma informação sobre o jogo. É isso que é importante a gente entender. Mesmo você trazendo informações, em alguns momentos você vai colocar suas opiniões também no texto, mesmo que ele seja uma reportagem, tá? Sobre a produção, o que só reforça o cuidado que o estúdio teve com o projeto. Então aqui, primeiro ele fala sobre essas diferenças, né, essas maravilhas aí, essa qualidade da imagem e as diferenças que o jogo trouxe que não tinha sido visto ainda em nenhum outro game. Uma dessas informações sobre o processo de criação foi dada pelo designer de som Neil Ashton, que após ver o Roger Clark e o Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, afirmar que o The Last of Us 2 tem melhores animações faciais já feitas, disse o seguinte: então aqui você já tem a opinião de uma outra pessoa, já não é mais o jornalista, tá? E como que eu localizo isso? Sempre antes de você colocar a informação ou a fala da pessoa ou o que ela pensa, o nome dela sempre vai aparecer anteriormente, né? Então a gente percebe bem isso aqui nesse trecho, ó. Uma dessas informações sobre o processo de criação foi dada pelo design de som Neil Ashton, que após ver o Roger Clark lá de um outro jogo, afirmou isso sobre o jogo. Tem as melhores animações faciais já feitas, né? Aí ele vai colocar a fala desse entrevistado. Então a gente tem a opinião do entrevistado, a opinião do Neil Ashton, e depois o que o Neil Ashton falou sobre a qualidade das animações faciais, né, que tem no jogo. E essa fala sempre vai aparecer entre aspas. Aqui no texto a gente tem as aspas e tem também o itálico, que é aquela letra mais caidinha, né? Mas principalmente o que chama mais atenção para perceber quem é que está falando no texto são as aspas. E é importante a gente ver que tem várias pessoas falando nesse texto. Então sempre tentar identificar. O nome foi citado antes, quem que é que está falando aquilo, para que eu possa identificar. Sempre anteriormente àquela fala vai ter uma referência de quem está falando para que a gente possa entender, né? Então esse Neil Ashton, né, o que ele vai falar sobre essas animações faciais? Uma coisa que talvez você não tenha notado é que todas as animações faciais de gameplay, tirando as cinemáticas, né, as do cinema, são sistêmicas, né? Não é captura facial, é um espantoso sistema criado pelo animador Kate Pacello. É algo que ninguém jamais viu nos games. Aí aqui a gente tem novamente uma opinião da pessoa que está dando a entrevista, do entrevistado, tá? É um espantoso sistema criado. Então aqui é a opinião do Neil Ashton, né? Que foi quem foi entrevistado para poder colocar as informações aqui no texto. Ele faz com que todas as animações do jogo não precisem ser feitas à mão. Linhas de diálogo são marcadas como emoção vinda de uma grande lista e o personagem demonstra a emoção enquanto estiver dizendo a linha, perfeitamente. Cada personagem possui seu próprio conjunto de animações. Então aqui ele dá mais detalhes sobre o jogo, sobre como é que funciona, sobre como que foi criado cada personagem, como que isso vai acontecendo, né? Como que todas essas informações vão se juntando ali no jogo. É totalmente brilhante. Então, em vários momentos a gente vê essa questão que a gente viu lá no título, né? Sobre que o tema era destacar essa excelência, essa qualidade do jogo, tanto pelo jornalista, tanto pelos entrevistados aqui, nessas falas que a gente vai identificando. Aí, continuando. Ele faz com que todas as animações do jogo não precisem ser... isso aqui eu já li, né? Ashton ainda fez questão de deixar claro que cenas não interativas, o estúdio ocorreu a captura de movimentos, e embora ele não tenha falado sobre isso, imagino que a ideia de Pacello tenha poupado bastante tempo e dinheiro do desenvolvimento. Por outro lado, o quão bem escrito precisou ser essa mecânica para evitar que o The Last of Us Part 2 não fosse uma chuva de animações desconexas, ou até estar repleto de bugs nesse aspecto? Aí ele vem falar com o leitor. É uma coisa bem diferente que a gente tem nessa linguagem aqui dessa reportagem, diferente daquela que a gente viu da semana passada, né? Ó, ele conversa com a gente que está lendo. Agora, se você, né, que está lendo esse texto,
não achou a animação facial do jogo nada fora do normal ou não se impressionou com a solução encontrada pelo animador, recomendo dar uma olhada no vídeo abaixo, que daí tem ali no link lá o vídeo para vocês assistirem na reportagem. Eu não vou colocar aqui porque daí ia ficar muito carregado as informações, mas vocês podem, eu vou colocar o link aqui de onde foi tirado o texto, e daí se vocês tiverem interesse vocês podem assistir ao vídeo, ou procurar lá no YouTube mesmo, colocar o nome do jogo, vocês vão achar, né? Nele podemos ver um incrível sistema de física desenvolvido para as cordas que encontramos durante a aventura. Confira. Essas cordas que ele tá falando, é que tem vários momentos aqui que os personagens, é um ambiente gigantesco que foi criado pro jogo, né? E em vários momentos eles têm que subir em andares e ir de um espaço para outro, e eles usam esse sistema de cordas, e realmente é algo bastante realista. Eu que não sou muito ligada nesses jogos, achei bastante interessante. Aí, de novo, ele fala com o leitor. Gostou? Pois, de acordo com o co-diretor Kurt Magnou, isso é resultado do trabalho do programador de física Gerald Sinuck, que já tinha feito algo parecido em Uncharted 4 e a Thief's End. Mas permitir que a corda tivesse alguma folga acabou se mostrando uma tarefa muito mais complicada. Porém, no The Last of Us Parte 2, podemos ver que o sujeito atingiu o objetivo, né? Então, aqui ele elogia quem foi que criou, o físico que criou todo esse sistema ali que a gente vê no jogo. Esses são, portanto, apenas 2 exemplos da excelência alcançada pelo Naughty Dog nesse ótimo jogo. E o que me deixa mais feliz é perceber que ele não se trata apenas de uma demo técnica. Com uma excelente jogabilidade e um enredo que nos faz refletir sobre muitas coisas, o The Last of Us 2 é um dos raros casos em que todos os aspectos da obra estão praticamente no mesmo alto nível, né? Então ele destaca bastante a qualidade e as características do jogo, né? Então as informações que a gente tem aqui, uma linguagem mais informal, né? Até por causa do público, né? Que normalmente são pessoas que são interessadas em games, então essas pessoas têm uma linguagem mais descontraída mesmo, né? A informação das falas, que estão entre aspas, para a gente saber quem é que foi entrevistado, para poder fazer a reportagem. As opiniões de quem foi entrevistado e do jornalista que escreveu, né? A gente vai perceber o que ele pensa, sempre tentando localizar essas informações com o nome que vem anteriormente, para a gente saber localizar quem é que está falando, né? E as informações que vão vindo na sequência para a gente entender como é que o jogo foi se desenvolvendo, né? A gente continua tendo, apesar de ser uma linguagem um pouco mais informal, a gente continua tendo algumas informações de tempo, por exemplo, ó, nos últimos dias, né? E os termos de coesão que a gente usa para estar ligando sempre um parágrafo com o outro, para que o texto sempre tenha sentido, né? Que ele corra com um significado mais claro, né? Ele usa sempre lá no começo, né, dos parágrafos, né? Nos últimos dias, depois ele usa uma dessas informações, aí depois ele usa o pronome ele para poder se referir a quem é que está falando, né? Usa o nome dos criadores do jogo, e depois tem as conversas que a gente localiza as falas com o leitor, né? Agora, se você, e depois quando ele pergunta, gostou, tá? Todas essas informações vão estar separadinhas aqui, destacada para vocês, lá no texto, para que vocês possam entender como uma referência do que a gente está falando, tá? Então, leiam o texto, espero que o vídeo tenha sido claro. O jogo é bem interessante, quem tiver a oportunidade de ver, é um jogo para PlayStation 4, que eu sei que nem todos têm, mas a história do jogo e o enredo todo, né, da história, já que a gente está trabalhando com narrativas, é uma narrativa que tem um enredo bastante interessante e que a gente pode até se focar para estudar essa questão anterior que a gente já estudou aí dos elementos da narrativa, como é que se compõe um texto, porque afinal de contas um jogo acaba sendo uma narrativa também, acaba sendo uma espécie de texto, porque a gente tem que fazer uma leitura do que está acontecendo, tá ok? Bom estudo para vocês, até semana que vem. Tchau!